E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, 19 de novembro, quarta-feira. Finalmente, acabou a data FIFA e o Vasco volta a campo lá em Porto Alegre contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar tudo sobre essa partida. Faltam apenas 5 jogos para terminar o Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil. Tem também papo sobre a reforma de São Januário. Então fica ligado, dá aquela curtida, aquele joinha, você ajuda a impulsionar a esse vídeo para outros amigos e amigas. Você também pode se inscrever no canal. Todo vídeo que a gente sobe para a plataforma, além das lives produzidas aqui diariamente, você é notificado. E por que não? Quem puder ajudar no cascalho, vira membro do canal e faz aquela doação aqui no Live Pix, no QR Code. Mira a câmera do seu celular e ajuda a gente. Eu já agradeço muito. Galera, parece que não tinha hora para acabar, né? A data FIFA que começou lá atrás, há 10 dias atrás, e finalmente terminou. E o Campeonato Brasileiro retomou, inclusive ontem, terça-feira, o Botafogo venceu o já rebaixado Sport no Newton Santos por 3-2. A expectativa do Vasco é jogar com um time que treinou na terça-feira de manhã, antes da viagem para Porto Alegre. Pumita retomou a tempo dos Estados Unidos e vai jogar na lateral direita. A dúvida é mais no meio-campo, na volância. Thiago Mendes está na frente de Tietê. Quem diria, né? Eu fiquei surpreso com essa possibilidade do Thiago Mendes ser titular e o Tietê no banco, já que o Tietê perdeu a vaga na lateral direita com o retorno do Pumita. O Hugo Moura vai para a zaga naquela função habitual pela direita. O time do Vasco é esperado jogar com Léo Jardim, Pumita, Hugo Moura, Robert Renan e Piton. Aí no meio-campo, Thiago Mendes ou Tietê, mas mais para Thiago Mendes, Barros e Coutinho. Na frente, Nuno, Rayan e Verratti. O Verratti entrando de titular no lugar do Andrés Gomes, que serviu também a seleção colombiana. Vamos aguardar, vamos acompanhar essa partida que muita gente está na expectativa de uma retomada, né? Já que o Vasco vem de 3 derrotas consecutivas, 3 derrotas no Rio de Janeiro, 2 em São Januário, um resultado muito ruim. Então, fica a expectativa para a gente conseguir dar a retomada necessária nesse Brasileirão. Sobre reforma de São Januário, sim. Reunião do Conselho Consultivo, dia 25/11, próxima semana, em São Januário, mais especificamente na sede da Lagoa, né? A gente vai ter essa reunião com membros da prefeitura. E ontem, Renatinho Brito, VP do Vasco, responsável por toda essa agenda administrativa da reforma de São Januário, deu entrevista para a galera do Lance. Foi um evento fechado na Prefeitura do Rio de Janeiro, e ele comentou sobre a capacidade de São Januário, sim, como é que vai ser esse novo estádio. Muita gente falava em 57 mil. Renatinho botou os pés no chão, achei até prudente nas expectativas da galera, porque mencionou que o estádio deve ter uma capacidade de 47, 46, 45 mil pessoas. Por quê? Vasco tem que ter a capacidade operacional do estádio, isso é, o estádio tem que estar 70% ocupado em todos os seus jogos para ficar no ativo, no verde. Isso significa de que 44, 45 mil, 30 mil lugares ocupados, o que realmente a gente sabe que é difícil, dependendo de alguns jogos do Carioquinha, jogos desinteressantes da própria competição do Brasileirão, da Copa do Brasil. Quando o Vasco está numa maré positiva, a gente sabe que os ingressos esgotam rápido em São Januário. Mas é bom destacar que são 18 mil ingressos, 20 mil ingressos, né? A gente está falando de mais 10 mil ingressos e uma quantidade razoável de pessoas saindo e entrando em São Januário, destacando também os péssimos horários do Brasileirão que a CBF faz questão de marcar. Falando nisso, né? Vasco teve a sua agenda já programada até o final do ano e vai jogar contra o Mirassol. Se preparem, queridos.
dia 2 de dezembro. Isso cai numa terça-feira, 2 de dezembro, às 19 horas. Sim, colocaram o último jogo em São Januário do Vasco em 2025, numa terça-feira, 19 horas. Será que São Januário vai estar lotado? Dependendo, pode ser o último jogo em São Januário. O Renatinho falou na entrevista de que, óbvio, que as pretensões são que a obra inicie em 2026. Mas quando vai iniciar, a gente não sabe, mas fica aí a dica, né? Os ingressos daqui a pouco devem ser comercializados. Tem o jogo do Internacional antes, na sexta-feira, né? Mas fica esse detalhe de um Vasco jogando terça-feira, às 19 horas, o seu último jogo contra o Mirassol. E depois, no domingo, dia 7 de dezembro, jogo com o Atlético Mineiro, na Arena MRV, às 4 horas da tarde. Aí todos os jogos do Campeonato Brasileiro serão feitos às 4 horas da tarde, aquela tabela padrão, destacando, né, que o Vasco tem os relacionados que viajaram para Porto Alegre, e um nome que chamou a atenção foi de Diego Minetti, o garoto de 16 anos, que vai ficar no banco de reservas e que, segundo a galera do Atenção Vascaínos, tem impressionado bastante Fernando Diniz nos treinamentos. Vamos torcer, né? É mais uma joia da base vascaína aparecendo. O Minetti, que já treinou com sub-20, já jogou com sub-17 e agora, mais uma vez, sendo relacionado para os profissionais e tendo o apoio do Fernando Diniz, que a gente sabe que também ajuda bastante. É isso, meus queridos. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela moral. Esse é o Marco 10. Deixa aquela curtida, aquele joinha. Vamos ver se o Vasco consegue quebrar esse tabu, né? Desde 2006, o Vasco não vence o Grêmio em Porto Alegre. E tem um detalhe importante também. Desde 2013, a Arena Grêmio, o Olímpico deixou de ser utilizado, a Arena Grêmio, construída para a Copa do Mundo de 2014, foi inaugurada em dezembro de 2012. Desde 2013, o Vasco não sabe o que é pontuar em Porto Alegre. Então, existe um tabu a ser quebrado. Vamos torcer para o Diniz e seus jogadores estarem imbuídos para a gente sair com um resultado positivo lá do Rio Grande do Sul. Tamo junto, muito obrigado pela companhia. Voltamos a qualquer momento. Valeu, abraço.